Olá, paz do Senhor, está no ar ao vivo o programa especial Fora da Caixa, Mesa Escatológica. E comigo, alguns amigos, irmãos, teólogos, homens de Deus irão participar deste programa. Você pode fazer a sua pergunta e nós vamos sortear depois um livro, ainda essa semana. Você faz a sua pergunta, mas só participa deste sorteio se você é seguidor de algum dos nossos irmãos, o Instagram de cada um deles, e também se você comentou nesse vídeo aqui no canal do YouTube. Aqui na Mesa Escatológica você pode fazer a sua pergunta pelo chat do YouTube, nós vamos aqui ler e vou passar essa pergunta para os nossos convidados. Está aqui comigo, à minha esquerda, pastor Gabriel Oliveira Porto. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, pastor Juliano, graça e paz a todos, pastor Ivan, pastor Elias, é um prazer aqui estar com todos vocês e espero que nessa noite aqui nós possamos solucionar muitas dúvidas aí do pessoal que está nos assistindo aqui com relação à escatologia, né? Na mesa escatológica do programa Fora da Caixa, pastor Ivan Santos, seja bem-vindo. Muito feliz em estar aqui esta noite, mais uma vez, para podermos compartilhar informações escatológicas. Creio que será uma noite de grande aprendizado, juntamente com Gabriel Porto, pastor Elias, pastor Juliano, que está aí no comando. Vai ser uma bênção de Deus. Glória a Deus. Conosco também, pastor Elias Soares de Moraes. Seja bem-vindo na mesa escatológica. Muito obrigado, pastor Juliano Fraga. É um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez. E agora aqui, nesta mesa seleta, só de príncipes, só de doutores, Está aí o doutor Gabriel de Oliveira Porto, pastor, nosso amigo, e com uma inteligência assim fora do comum, fora da caixa, como o pastor Juliano Fraga também, Uma velocidade. E o pastor Ivan também, com a sabedoria que Deus lhe deu, com uma capacidade fora do comum. Mando um abraço também para o nosso técnico aí, o Duca. Vai vendo, hein? A minha esposa, a irmã Débora Soares, um beijo para você. Abigail, se estiver nos assistindo, Davi, e a todos os irmãos do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial. Glória a Deus. Tem uma primeira pergunta aqui na mesa escatológica. A pergunta é essa aqui. Vai para ti, pastor Gabriel. Como provar biblicamente a distinção entre Israel e igreja? A pergunta está contigo na mesa escatológica. Muito importante essa pergunta. Eu diria até que saber demonstrar o conceito de distinção entre Israel e igreja é um dos pilares do dispensacionalismo. Inclusive, não é à toa que eu abordo isso em 2 dos meus livros, tanto no de escatologia quanto no que eu falo sobre doutrina da igreja. Eu tenho um capítulo só sobre distinções entre Israel e igreja. Mas eu poderia explicar assim de algumas formas mais simples a partir dos próprios textos bíblicos. Então, a gente precisa primeiro retornar à igreja primitiva e pensar assim: como os apóstolos enxergavam isso? Eles enxergavam judeus e igreja como a mesma coisa, Israel e igreja como a mesma coisa, ou como grupos diferentes? Aí nós precisamos primeiro analisar o desenvolvimento da igreja de Cristo, porque a primeira geração de cristãos, de seguidores de Jesus, era toda de judeus. Os judeus já faziam parte de Israel. Então, como eles já faziam parte de Israel e se tornam seguidores de Cristo, naquele momento, Israel e igreja ainda era uma coisa só, Não havia uma distinção clara entre isso. Mas a partir do momento que o evangelho começa a ser pregado para gentios, então ali nós vemos com Cornélio, depois com o pessoal em Antioquia e se espalhando o evangelho entre os gentios, vai se formando essa distinção mais clara entre Israel e a igreja, formada por judeus e gentios, como diz ali a carta aos Efésios. Então, como os apóstolos enxergavam isso numa igreja, já vamos dizer assim, depois de uns 20 anos já de início da igreja primitiva, onde a igreja já tinha gentios? Nós vemos a partir dos próprios textos bíblicos. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, versículo 32, Paulo diz assim para os coríntios: não se tornem pedra de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Jesus Cristo.
eu também procuro agradar a todos de várias formas, né? Então ali o próprio apóstolo Paulo, ele já enxergava a igreja e Israel, ou os judeus, como grupos distintos e os mencionou separadamente. Mas essa questão só foi fechada de fato aproximadamente 25 anos após o início da igreja, com o Concílio de Jerusalém, e descrito lá em Atos 15, e também o próprio Paulo menciona um pouquinho sobre ele na carta aos Gálatas, né? Gálatas capítulo 1, onde qual foi a motivação do Concílio de Jerusalém? A história conta ali nos textos bíblicos que eles estavam reunidos, os apóstolos, em Antioquia, e enquanto tinha só gentios ali, Pedro estava sentado com eles, comendo com eles, se confraternizando. A partir do momento que chega um grupo de judeus, o apóstolo Pedro, ele posso dizer assim, fica intimidado, levanta da mesa dos gentios, vai sentar com os judeus e para de falar com os gentios. E isso deixa Paulo muito bravo. E aí ele se levanta e, assim, parafraseando um pouco para os nossos dias, fala: Pedro, você é judeu, mas vive como gentil? E agora, só porque os judeus chegaram, você vai fazer distinção e vai se apartar deles? Não está certo isso. Jesus aceitou tanto judeus quanto gentios. E aí Pedro fala assim: precisamos nos reunir e subir a Jerusalém para discutir essa questão. E aí foi convocado o Concílio de Jerusalém, inclusive para decidir se um cristão de origem gentia, alguém que se converte a Cristo de origem gentia, se ele automaticamente precisava se judaizar, se tornar seguidor da lei de Moisés e guardar os mandamentos da lei de Moisés. E ali é muito interessante porque o próprio Tiago, um dos irmãos de Jesus ali segundo a carne, que era na época o pastor da igreja de Jerusalém e foi anfitrião dos apóstolos no concílio, ele, depois de ouvir a fala de Pedro, de como o Espírito Santo havia sido derramado sobre os gentios, ele diz assim: agora eu entendi, conforme já havia sido revelado pelos profetas, que na atual era, né, a era da igreja, Deus deixou de lado Israel e se voltou para os gentios, a fim de, dentre os gentios, reunir um povo para o seu nome. E esse povo é a igreja. E aí ele continua dizendo, e concordam com isso os profetas quando dizem: depois disso, ou seja, depois que essa missão de reunir um grupo dentre os gentios para o nome de Jesus, que é a igreja, depois que essa missão tiver concluída, ele diz: voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Né? Então ali, eu costumo dizer, o primeiro dispensacionalista foi Tiago, porque ali ele já definiu o dispensacionalismo, distinção entre Israel e igreja. Na atual era, que era da igreja, Deus tem esse objetivo de levantar dentre as nações um povo para o seu nome, e quando essa obra estiver concluída, e quando vai estar? Com o arrebatamento. E aí quando a igreja for arrebatada, Deus vai se voltar novamente para a casa de Israel e reconstruir a tenda caída de Davi. Glória a Deus. Né? Como diz Romanos 11, por exemplo, com a conversão da casa de Israel. Né? Então, por que nós fazemos distinção entre Israel e a igreja? Porque Paulo fez, porque Pedro fez, porque Tiago fez, porque os apóstolos faziam essa distinção. Então nós não estamos fazendo nada além do que os próprios apóstolos fizeram. Glória a Deus. Pastor Elias Soares de Moraes, a segunda pergunta vai para ti aqui na mesa escatológica. No texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16 e 17, Paulo está tratando da esperança dos que morreram em Cristo e dos vivos em Cristo através do arrebatamento da igreja, o harpazo. O texto diz que ao soar da trombeta, eles seriam arrebatados, os vivos. Claro que os mortos ressuscitarão primeiro, e Paulo continua dizendo, e depois nós os vivos. Encontraremos com eles nas nuvens, com os que morreram em Cristo no momento do arrebatamento. Aí o texto diz: para o encontro com o Senhor nos ares. Temos o harpazo, mas esse encontro com o Senhor nos ares, a expressão, o termo grego ali usado é apântesis. A pergunta que nos fizeram é: o termo apântesis é um termo técnico? Outro ponto: apântesis favorece o pós-tribulacionismo ou o pré-tribulacionismo? É contigo. Deus. Esse termo a gente chama ele de substantivo deverbal apântesis. Ele é oriundo do verbo apantal. O verbo apantal traz a ideia de encontrar,
Logo, apânteses, como substantivo, é encontro. Esse substantivo, ele foi objeto de pesquisa de Michael Crosby, um exímio pesquisador, e ele pesquisou das 93 vezes que esse termo ele aparece, principalmente no texto da Septuaginta. Ele vai aparecer as diversas vezes. Aparece também no texto do historiador Flávio Josefo, pelo menos 2 vezes, e ele observou que das 93 vezes, 91 vezes ele não é um termo técnico. Então é muito raro a tecnicidade deste termo. Agora, esse termo é bastante curioso, que ele é frequentemente usado dentro do sistema pós-tribulacionista para defender a ideia de que Jesus realmente voltará depois da grande tribulação e que a igreja não vai para o céu como creem os pré-tribulacionistas, mas que a igreja encontra com o Senhor Jesus Cristo nos ares e desce com Cristo aqui para a terra. E entre eles nós podemos aqui destacar, por exemplo, pós-tribulacionistas do porte de George Weldon Ladd, naquele livro Esperança Abençoada. Eu tenho até uma obra que eu trouxe aqui, que faz alusão a esse termo, o Millard Erickson, no seu livro Escatologia, que posteriormente ele era conhecido como o Milênio, uma coisa assim. Agora é Escatologia, publicado pela Editora Vida. Existe um outro autor também, que ele escreveu acerca do pós-tribulacionismo, eu não estou bem lembrado do nome dele, foi publicado pela... Quem? N.T. Wright, eu não cheguei a lê-lo, mas é o Anthony Huckman. Anthony Huckman, ele escreveu. F.F. Bruce também faz uso desse substantivo de verbal apânteses para advogar que a igreja não vai para o céu, que é a casa do Pai, mas desce com Cristo para a terra. Tá. E como é que eles fazem uso desse substantivo? Bom, em primeiro lugar, eles apresentam esse substantivo de verbal como um termo técnico. Era um termo técnico no período greco-romano e que era utilizado esse termo apânteses, para descrever uma recepção formal que era dada através de uma comitiva para um dignitário, ou seja, uma pessoa proeminente, um rei, um governador, um imperador, alguém de destaque. Então o que acontecia? Saía esta comitiva e aquele rei estava vindo para este país. Só que antes que ele chegasse, no meio do caminho, essa comitiva o recepcionava com o quê? Com festa, com danças, com trombetas, com sacrifícios. Havia todo um ritual que caracterizava a tecnicidade do termo. Havia toda uma recepção bem formal. A partir desta recepção, o que acontecia? Esse rei que estava vindo para esse destino, encontrando com essa comitiva, a comitiva pegava esse dignitário e trazia para a cidade para onde ele já estava se dirigindo. Levando isso em consideração, o termo aparece em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17, mostrando que nós teremos um encontro com Cristo nos ares. Visto que do ponto de vista histórico e cultural ele tem esse significado, logo, o que é que eles deduzem? Que Cristo vem, a igreja encontra com Cristo e ali dos ares ela desce com Cristo para a terra e não tem essa ida com Cristo para o céu. É um argumento bastante forte, porque está revestido não somente de argumento linguístico, mas também histórico e cultural. O que favorecia, então, o O pós-tribulacionismo. que, de certa forma, neste caso, favorece. Mas como se isso não bastasse, eles vão fazer uma aplicação desse texto numa passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de número 15. Há uma comitiva que vai recepcionar Paulo, e quando eles recepcionam Paulo, ali também aparece no versículo 15 o substantivo de verbal apânteses. Há esse encontro, e desse encontro Paulo segue com essa comitiva. Aí, como diz hoje o jargão, lacrou, traduzindo.
Não há saída para o pré-tribulacionista. Será que realmente não há saída? Bom, em primeiro lugar, esse termo por si só, ali no texto de 1 Tessalonicenses 4,17, não aponta nem que a igreja sobe e nem tampouco que a igreja desce. Assim, olhando à primeira vista. Nem que ela sobe e nem que ela desce, porque no texto não está mostrando a igreja descendo. Isso é apenas uma força técnica do ponto de vista cultural, histórico e cultural e linguístico que eles vão usar para dizer. Não precisa, porque o termo já diz que ele vai descer. Bom, é preciso analisar alguns elementos presentes ali no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Em primeiro lugar, esse termo, esse substantivo, ele não está isolado dentro do contexto. Existe um verbo grego, que é o harpazo, que ali é o harpagsometa. Harpagsometa, ali no texto, ele está na voz passiva. Na voz passiva significa que o sujeito sofre a ação, diferente daquilo que a comitiva deveria fazer, que era produzir a ação de buscar, encontrar e trazer. Mas neste caso, não é Cristo que está sendo arrebatado. Somos nós que somos arrebatados. E o verbo é harpagsometa. Como ele está na voz passiva, quem está sofrendo ação não é Cristo, mas sim a igreja. E quem está vindo ao encontro é Cristo e não a igreja. Quem é o agente é Cristo e não a igreja. A igreja, bem da verdade, digamos assim, bilhões que fazem parte da igreja, fisicamente estão mortos. Eles precisam ser ressuscitados. Para que eles possam produzir a ação, em primeiro lugar, precisam estar vivos em todos os sentidos, não só fisicamente, mas espiritualmente, e não só isso, com corpos glorificados, poderosos, capazes de, por si só, saírem da terra e subir até os ares. O que não é possível. Então sofrem ação, são ressuscitados, mesmo depois de ressuscitados, passam pelo processo da glorificação logo que são ressuscitados, e mesmo os que estão fisicamente vivos não têm essa capacidade, porque eles precisam ser transformados com corpos incorruptíveis, imortais e gloriosos. E eles então são levados nas nuvens, não só por si próprios, mas são levados entre nuvens para o encontro. É ele que está vindo para buscar. Agora, o que era o papel da comitiva está sendo o papel do dignitário. Porque o dignitário é ele que vem com uma comitiva. É ele que toca, a trombeta está com ele, o toque da trombeta de Deus. A voz do arcanjo também está com ele, o alarido é dele, a atividade é dele, a busca é dele e é ele que recebe, fazendo uma conexão com 1 Tessalonicenses 4,17 e João capítulo 14, versículo 1 a 3, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para Lambano. Da ideia de receber, de tomar, de tirar e de receber. Então é ele que recebe, é ele que toma e é ele que tira. Esse paralambano, neste caso, é um termo intercambiável que se conecta perfeitamente com harpagsometa. Eu levarei, eu receberei. É ele que tem a atividade de receber, de tirar e de encontrar. E lá da mesma sorte, o harpagsometa, que é de harpazo, que é tirar, que é tomar, que é arrebatar, está com ele. Portanto, se esse termo é um termo técnico, e neste caso parece-me que é um termo técnico, mas ele está invertido. Ele não vai favorecer o pós-tribulacionismo, mas vai favorecer o pré-tribulacionismo. E em conexão com João capítulo 14, 1 a 3, aí fecha a questão, porque ele faz uma promessa de preparar lugar na casa do Pai. E a casa do Pai, a palavra casa é oikia, não é moné e nem monai. Quando diz assim, olha, há muitas moradas, é monai, forma plural de moné. Ele não diz, eu vou preparar casa na moné. Não, vou preparar lugar na oikia.
Eu vou preparar lugar na oikia. E uma casa, ela tem muitas habitações, muitos lugares. Tem quarto de banho, tem quarto do casal, tem suíte, tudo isso aí são lugares. E todos esses lugares estão na casa do Pai. E se alguém tem alguma dúvida de onde fica a casa do Pai, basta ler a oração de Jesus, que é a oração dominical em Mateus capítulo 6, versículo 9. Senhor, ensina-nos a orar como convém. Bom, quando vocês orarem, vocês irão orar assim. Pai nosso que está na terra. Por quê? Pai nosso que está na Nova Jerusalém? Pai nosso que está no novo céu e na nova terra? Não. Pai nosso que estás nos céus. Elias foi arrebatado para o céu. Enoque foi tomado por Deus para o céu. O ex-ladrão na cruz, quando Jesus respondeu ao seu pedido, disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Quando consultamos 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 4, Paulo diz: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, subiu ao terceiro céu, ele foi ao paraíso. Então paraíso e terceiro céu são sinônimos, porque o judeu pensa através de paralelismo sinonímico, e terceiro céu e paraíso é a mesma coisa. Portanto, as almas daqueles que serão mortos no período da grande tribulação estão debaixo do altar de Deus. Em Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9, há uma multidão de todas as tribos, línguas e nações diante do trono de Deus. O destino da igreja é para o céu. Jesus prometeu ir para o céu. Se o termo técnico fosse favorecer os pós-tribulacionistas, Jesus ficaria em dívida com uma promessa, de levar a igreja para o céu, de acordo com João capítulo 14, versículos número 2 e 3. Então, se ele vai até os ares e desce para a terra, Jesus faltou com a sua promessa. Então, ali nós falamos do arrebatamento da igreja. O arrebatamento é para o céu e não para a terra. Ora, que vantagem tem? É como se um homem levantasse pela manhã, na madrugada, e dissesse: eu vou tirar o carro. Ele tira o carro da garagem, depois de estar do lado de fora, fala: não, vou colocar de volta, e volta a dormir. Ora, se era para deixar dentro da garagem, por que levantou 5 da manhã? Então, fica algo assim meio sem sentido. Então, o objetivo do Senhor é nos levar para o céu, porque tem muita coisa boa que serão ditas aqui, que nós vamos fazer lá no céu. Glória a Deus. Pastor Ivan Santos, nós temos uma pergunta e quem faz essa pergunta diz que aparentemente parece uma dificuldade para ser resolvida pelo pré-tribulacionismo. O texto é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Eu vou ler. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A pergunta é: o arrebatamento da igreja se dá somente após a apostasia e a manifestação do anticristo? Como resolver 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo de número 1, mas necessariamente o versículo de número 3? A pergunta está contigo na mesa. Pois bem, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ao meu ver, é um texto bem pré-tribulacionista. É até curioso, muitas das vezes, que nós ouvimos da parte de alguns pós-tribulacionistas, aqueles que afirmam: eu já fui pré, mas ao ler esse texto eu me tornei um pós. Aliás, eu já vi algum pós-tribulacionista ler o versículo de número 2 da seguinte forma: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse ocorrido. Eu ouvi alguém lendo, um pós-tribulacionista, né, obviamente, ao invés de ler o dia do Senhor, lendo o arrebatamento. E prosseguindo dizendo, né, o dia do Senhor ou o arrebatamento não ocorre sem que antes venha o homem da iniquidade.
Então a questão para resolvermos esse capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses é nós definirmos o que é o dia do Senhor. Paulo está estabelecendo aqui alguns eventos em uma certa ordem cronológica. Antes do dia do Senhor deve haver a apostasia e manifestação do homem da iniquidade. Se o dia do Senhor fosse o arrebatamento, nós faríamos a seguinte leitura. Primeiro, apostasia. Em segundo lugar, manifestação do homem da iniquidade ou do anticristo. E em terceiro, o arrebatamento. Nesse caso, haveria então aqui um pós-tribulacionismo. Entretanto, será que Paulo tinha em mente o arrebatamento da igreja quando ele faz referência ao dia do Senhor? Eu penso que o que define os termos não são as nossas preferências teológicas e, nesse caso em específico, as nossas preferências escatológicas. Quem traz a definição do que de fato é o dia do Senhor é a própria palavra de Deus. Aliás, essa é uma regra hermenêutica muito comum, né? Cujo nome é analogia de fé, ou seja, a Bíblia interpreta Bíblia. E olha que interessante, será que nós temos algum texto onde o dia do Senhor é declarado como sendo o arrebatamento da igreja? Ou as Escrituras vão trazer uma outra explicação para o dia do Senhor? Nós temos aqui, por exemplo, Joel, capítulo de número 2, versículo 1, que diz: Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, está perto. E o verso de número 2 vai trazer uma definição do que é o dia do Senhor. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então nós temos aqui uma definição para o dia do Senhor. É um dia de trevas, um dia de escuridão, um dia o qual Deus se manifestará para exercer juízo. E olha que interessante, Joel vai trazer aqui uma explicação que condiz com o que Cristo disse lá em Mateus 24, verso 21, quando Jesus começa a descrever a grande tribulação. Lá Jesus Cristo, quando ele começa a relatar a última metade da 70ª semana de Daniel, ou seja, os últimos 3 anos e meio, ele diz que haverá então tão grande tribulação como nunca houve, desde o começo do mundo, nem tampouco haverá. E aqui nós vemos Joel dizer o mesmo, do qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então aqui nós começamos a entender que o dia do Senhor é uma referência a um período de juízo, de tribulação, de trevas, de angústia, de sofrimento. E o próprio Cristo vai classificar o dia do Senhor com uma outra nomenclatura, a grande tribulação. Sofonias, capítulo 1, versículo 7, vai falar sobre o dia do Senhor. Lá no versículo 15 vai trazer uma definição como sendo um período de trevas, densas trevas, angústia. Talvez alguém possa perguntar, mas essa é a definição que os textos do Antigo Testamento traz sobre o dia do Senhor. Será que no Novo Testamento, o dia do Senhor, especificamente nos textos de Paulo, Paulo não trouxe talvez uma outra explicação para o dia do Senhor, dizendo que é o arrebatamento? O capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos aqui mais uma definição precisa do dia do Senhor, em um contexto escatológico, logo após Paulo explicar sobre o arrebatamento, no capítulo 4, olha que curioso, após a explicação do capítulo 4 sobre o arrebatamento da igreja, Paulo começa o capítulo 5 dizendo: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações. É interessante observarmos que por trás desse mais aqui no grego nós temos um peridé, que traz a ideia de mudança de assunto. E aí Paulo vai dizer no verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Isso quer dizer que o dia do Senhor
será um evento súbito, iminente, sem aviso prévio. E aí o versículo 3, Paulo vai explicar o que é o dia do Senhor segundo o seu próprio conceito. E o verso 3 diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes virá o arrebatamento da igreja? É isso que está escrito aqui no capítulo 5, verso 3? Não. A definição que Paulo traz para o dia do Senhor é a mesma que os profetas do Antigo Testamento assim o deram. Ou seja, um período de trevas, de destruição. Olha o que Paulo diz: quando disserem a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição. Logo, nós entendemos que Paulo está alinhado com as escrituras do Antigo Testamento. Então, as próprias escrituras sagradas, nos textos do Antigo Testamento, em inúmeras referências, e o próprio apóstolo Paulo traz essa definição, onde o dia do Senhor jamais é equiparado como sendo o arrebatamento da igreja. Mas, conforme Joel capítulo 2, versículo 2, e o próprio Cristo em Mateus 24, verso 1, o dia do Senhor é a grande tribulação e é um período de trevas, de aflição, de sofrimento. Então, a leitura correta aqui, de 2 aos Tessalonicenses 2, é que o dia do Senhor, isso é a grande tribulação, o dia da ira, o momento da angústia, não terá início sem que haja uma apostasia e, especificamente, que haja a manifestação do anticristo. Então, a cronologia correta aqui é apostasia, manifestação do anticristo, e aí inicia o dia do Senhor, que é a grande tribulação, período de trevas, de juízo, e não o arrebatamento da igreja. Dado ao fato, pastor Juliano, que se nós analisarmos aqui o contexto do capítulo 1 de 2 aos Tessalonicenses, essa igreja, esses irmãos estavam passando por aflições, por tribulações, então surge uma heresia, né, conforme Paulo vai destacar no capítulo 2, verso 2, né, alguém escreveu alguma epístola, assinada como que fosse o nome de Paulo, dizendo que aquelas tribulações que eles estavam vivendo era o dia do Senhor. Então Paulo vem corrigindo aqui esta heresia pós-tribulacionista que já surge ali logo no início da igreja de Tessalônica, dizendo: não, vocês não estão vivendo o dia do Senhor, a grande tribulação, porque o anticristo ainda não apareceu. Né? Agora, se eles tivessem sido ensinados sobre um pós-tribulacionismo, que eles iriam passar pela grande tribulação, que viria então o anticristo, não teria por que eles se preocuparem, uma vez que alguém estaria dizendo: ó, vocês estão na grande tribulação. Não estariam perturbados. Eles não estariam perturbados, eles estariam felizes. Poxa, foi igual Paulo disse realmente, né, que iria acontecer uma grande tribulação, e nós estamos vivendo aqui essa grande tribulação, esse dia do Senhor. Jesus está prestes então a arrebatar a igreja. Mas não, eles ficaram perturbados, porque esse não foi o ensinamento de Paulo para aquela igreja. E o contexto deixa claro e evidente junto ao estudo bíblico da definição do dia do Senhor. Pastor Ivan, aproveitando que nós estamos trabalhando com a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, verso 5 diz: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que lhe dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão a penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Este texto, como que o pré-tribulacionismo resolve? Esse é um texto que aparentemente, em uma leitura superficial, dá a entender, talvez, né, principalmente para quem já tem uma mentalidade pós-tribulacionista, sobre um possível arrebatamento pós-tribulacional. Mas quando nós analisamos aqui alguns detalhes do texto, nós vamos perceber que é praticamente impossível essa leitura, a não ser para aquele que já tem essa posição pós-tribulacionista definida. Então, uma leitura onde vai alguém pendurar aqui no texto um pós-tribulacionismo, um arrebatamento
simultâneo com o segundo advento, mas não é isso que Paulo está dizendo. Esses irmãos estavam sendo atribulados, perseguidos, sofrendo ali aflições por parte de um grupo de pessoas, talvez judeus perseguindo a igreja, nós não sabemos. Aí Paulo vem trazendo então uma mensagem dizendo que haverá um tempo em que Deus vai tratar com essas pessoas que nesse contexto estão perseguindo esses cristãos. E aí o texto começa dizendo no verso 6, se de fato é justo que diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Paulo está dizendo, vai vir uma tribulação, eles vão sofrer por estarem perseguindo vocês. E aí o texto prossegue dizendo, vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não conhecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável o seu nome naquele dia diante de todos os que creem. O que Paulo está explicando aqui para a igreja de Tessalônica? Esse pessoal que estão perseguindo vocês hoje, quando Cristo se manifestar em glória, aqui de fato é uma referência à segunda vinda. Entretanto, o que Paulo está deixando claro é o que? Após a segunda vinda, Jesus vai tratar com esses perseguidores. Então, se após a segunda vinda, a igreja já glorificada, retornando com Cristo, começa um período de bem-aventurança na terra, e depois, no estado eterno, após o juízo final, a igreja entra no seu gozo pleno, Paulo está dizendo que eles vão padecer a eterna perdição. É interessante observar que Cristo não voltou para arrebatar a igreja no primeiro século. E Paulo está deixando claro que aqueles que perseguiram a igreja de Tessalônica, aqueles irmãos, iriam sofrer as consequências disso. E muitos deles morreram e aparentemente não pagaram por aquilo que fizeram. Ou seja, por rejeitarem a Cristo e por perseguirem a igreja de Cristo. Sendo assim, quando é que vai ficar, por assim dizer, esse acerto de contas? Após a segunda vinda e, mais especificamente, após o julgamento do trono branco. É ali que os pingos vão ser colocados nos is, e aqueles que perseguiram não só a igreja de Tessalônica, mas a igreja de Cristo durante todas as eras vão ressuscitar, vão ser julgados e vão ser condenados. É interessante nós atentarmos para esse detalhe do texto, porque o texto fala assim da segunda vinda de glória, Cristo, no fim da tribulação, obviamente, já com a sua igreja. Entretanto, esses perseguidores vão padecer eterna perdição, e essa eterna perdição é somente após o julgamento final do trono branco. Glória a Deus. Próxima pergunta na mesa escatológica, pastor Gabriel Oliveira Porto. Daniel, capítulo 9, versos 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Existem 6 objetivos ali das 70 semanas de Daniel. 7 semanas mais 62 semanas e a contagem começa desde a ordem da saída para restaurar Jerusalém até que o Messias seja tirado. E depois vai dizer que o povo do príncipe que há de vir, enfim, falta a última semana. A pergunta do nosso irmão é: existe um intervalo entre a semana 69 a 70ª semana? Se existe esse intervalo, ele já dura 2000 anos. Biblicamente, é possível haver este intervalo? Primeira pergunta. A segunda, emendando com esta, por que não é possível já ter se cumprido a 70ª semana de Daniel? A pergunta está contigo na mesa. Ok. Então, profecia das 70 semanas de Daniel está lá no livro de Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. Primeiro, ali nós precisamos explicar o contexto ali em que Daniel recebe essa profecia. O início do capítulo 9, a escritura diz que Daniel estava estudando os livros das escrituras, ou seja, os livros do Antigo Testamento que já existiam
naquela época. Ali já era os anos finais do cativeiro babilônico, então a maioria dos livros do Antigo Testamento já haviam sido escritos. E o texto diz que então Daniel, estudando o livro do profeta Jeremias, ele entende, conforme a profecia dada a Jeremias, que o cativeiro, a desolação do povo de Israel ali na Babilônia, duraria 70 anos. Isso está lá em Jeremias 25, também em Jeremias 29. E fazendo as contas ali pelo ano do reinado em que se encontrava, início da dominação persa ali, né, do reinado de Dário, reinando debaixo da autoridade de Ciro da Pérsia, ali nessa província da Babilônia que foi tomada pelo Império Persa. Fazendo as contas, nós vemos que já se fazia cerca de 67 anos que o povo de Israel, o povo de Judá, estava cativo na Babilônia. Então ele fez as contas. Opa, se está profetizado que vai durar 70 e já se passaram 67, significa que daqui a 3 anos, mais ou menos, o cativeiro vai terminar. E Deus vai permitir, de alguma forma, mover as águas para que o povo de Judá possa ser liberto desse cativeiro e voltar à sua terra. E o texto diz que ele estava lendo as Escrituras, ou seja, vários livros, não só Jeremias. E isso nos leva a acreditar que ele estava lendo também livros como Isaías, por exemplo, ou outros livros que falam de forma profética do reino messiânico, de que o Messias se manifestaria no futuro e começaria o reino messiânico. E por que eu acredito que ele estava com isso em mente? Porque naqueles dias estava se cumprindo uma profecia de Isaías. Isaías, o final do capítulo 44, emendando com o versículo 1 do capítulo 45, vai dizer que Deus levantaria um homem chamado Ciro, que seria o seu ungido, e que por meio de Ciro ordenaria que Jerusalém fosse reconstruída e que os seus alicerces fossem novamente lançados. E justamente com a dominação persa, o homem que se torna o rei governante mais poderoso do mundo era Ciro da Pérsia. Então é interessante que Isaías já o chama pelo nome de forma profética 150 anos antes de Ciro nascer. E Daniel, vendo o cumprimento dessa profecia, certamente ele iria continuar lendo o livro de Isaías, que fala de muitas profecias messiânicas, o Messias se manifestando e o reino messiânico sendo trazido e tendo seu início. E isso o levou a crer de que então, depois daqueles 3 anos, quando o cativeiro terminasse, será que quando o povo de Israel voltasse para a sua terra, o Messias se manifestaria e já começaria o reino? E foi justamente para isso que Deus envia o anjo Gabriel ali para dar essa resposta para ele. Foi muito bom num certo aspecto de receber a resposta, a explicação, mas também eu posso dizer que foi um balde de água fria em Daniel, porque o anjo vai dizer, olha, não vai ser agora como você está pensando, mas um período de 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, foram determinados por Deus a fim de concluir 6 propósitos, e depois disso é que vai de fato começar o reino messiânico. E aí os 3 primeiros propósitos estão associados à primeira vinda de Cristo, dar fim aos pecados, fazer expiação, cessar a iniquidade, pela morte e sacrificial de Cristo, morte e ressurreição. Agora, os 3 últimos, o quarto, quinto e sexto, diz que ele vai ungir o Santo dos Santos, trazer a justiça eterna, ou o reino de justiça, e selar a profecia, cumprir as profecias bíblicas. Então, esses 3 estão associados à segunda vinda de Cristo, principalmente esse propósito aqui, trazer o reino eterno, o reino de justiça, que é o próprio reino messiânico. Em outras palavras, a profecia está dizendo, olha, o reino messiânico só vai começar depois desses 490 anos. E aí ele diz que deveria começar a ser contado a partir de uma ordem que mandasse reconstruir Jerusalém. Jerusalém e o templo. A gente vê depois que essa ordem foi dada ali por Artaxerxes, está lá em Neemias 2, versos 1 a 8,
quase 100 anos depois que Daniel recebeu essa revelação, né? 444 depois de Cristo. E então o tempo vai contando. A profecia separa essas 70 semanas de anos em 3 blocos. No primeiro bloco, 7 semanas, 49 anos, seria o tempo que demoraria para Jerusalém ser reconstruída completamente, com ruas e muros e o templo. E depois disso, mais 62 semanas, né? Até a vinda do príncipe, o ungido, o Messias, né? E aí a primeira coisa que nós devemos ver, a que momento histórico se aplica essa vinda? Esse cumprimento dessas primeiras 69 semanas, 7 mais 62. Porque quando nós fazemos as contas da forma correta, utilizando o calendário judaico, o ano judaico, nós vemos que essa conta bate certinho em Nissan, né, o equivale ao nosso abril, do ano 33 depois de Cristo. Então, quando que essa conta bateu? Quando Jesus entra ali em Jerusalém, montado num jumentinho, alguns dias antes da Páscoa. O dia que nós costumamos chamar de Domingo de Ramos, né? Ali em Mateus 21 vai chamar de a entrada triunfal. Foi o dia 10 de Nissan do ano 33 depois de Cristo. Então ali se cumpriram as primeiras 69 semanas, quando Jesus entra em Jerusalém. Mas olha o que a profecia continua nos revelando. Ela diz assim: depois disso, né, dessas 62 semanas que vieram posterior às primeiras 7, aconteceriam 3 coisas. E aqui entra a questão do intervalo, para nós entendermos, né? Porque, voltando lá no início do escopo, o anjo disse para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Não é sobre todo mundo. Teu povo, povo de Israel, povo de Judá, tua santa cidade, Jerusalém. Então, todos os eventos da profecia das 70 semanas, eles estão delimitados dentro desse escopo. Eles são para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. Por isso que nós sabemos que a manifestação do Messias não é o nascimento de Jesus, porque ele não nasceu em Jerusalém, nasceu em Belém. Não é o batismo de Jesus no Jordão, porque ele não foi batizado em Jerusalém, foi batizado no Rio Jordão, a 9 quilômetros de Jerusalém. Quando que Jesus entra em Jerusalém para ser recebido pelo povo judeu como Messias? É a entrada triunfal, é o Domingo de Ramos, não tem outro evento. Por isso que nós sabemos que termina ali as primeiras 69 semanas. E aí a profecia continua dizendo: depois disso ocorreriam 3 coisas. Primeiro, o ungido seria morto e já não estaria mais, seria retirado. Nós podemos entender isso como a ressurreição e a ascensão também. E aí depois o segundo evento, Jerusalém e o templo seriam destruídos pelo povo de um governante que virá. Então peraí, vamos analisar um pouquinho. 10 de Nissan. Entrada de Jesus, Domingo de Ramos. Quando que ele foi morto? 5 dias depois, na tarde do dia 14 de Nissan, né, ao 5º dia após a entrada dele. Então, ok, de um evento para o outro, 5 dias. Vamos dizer que teoricamente é contínuo, não tem intervalo, né? Mas e da morte e ressurreição de Jesus até a destruição do templo de Jerusalém? Quanto tempo passou? Ano 33, a gente foi para o ano 70. 37 anos depois do primeiro evento para o segundo evento. E ainda tem um terceiro. Quer dizer, se do primeiro para o segundo passou 5 dias, do segundo para o terceiro já passou 37 anos, e a última semana de Daniel só vai ser mencionada lá no verso 27, e o próprio texto já mostra que tem um intervalo de tempo indefinido para que esses 3 eventos de transição se cumpram para depois o início da última semana. E aí o terceiro evento, né, depois da destruição de Jerusalém do templo, fala que a terra entraria, né, voltando no escopo da profecia, teu povo, tua santa cidade. Então sempre vai se aplicar ao povo de Israel, a cidade de Jerusalém. E aí fala que se iniciaria um estado de constante falta de paz. Guerras e desolações foram decretadas até o tempo do fim. Guerras na Terra Santa, guerras para o povo de Israel. Desolações para a Terra Santa, desolações para o povo de Israel. Então o que a profecia está dizendo aqui é que a Terra Santa, Canaã, Israel, Jerusalém, entraria num estado de constante falta de paz. Não haveria longos períodos de paz até o início da última semana. E que o povo de Israel, também o povo judeu, por onde passasse pelo mundo, mesmo espalhado, seria perseguido.
Haveria desolações, tribulações e falta de paz em qualquer lugar que esse povo fosse. E como de fato isso se cumpre até os nossos dias. Então nós estamos no cumprimento desse terceiro evento, que fica ali na transição entre a semana 69 e a 70. Quando vai começar a última semana de fato? Lembra aquele príncipe, o povo de um príncipe ou de um governante que virá, é que destruirá Jerusalém. Perceba que quem destrói não é o príncipe, é o povo. É o povo de um governante que virá. Ou seja, esse governante, esse príncipe virá do mesmo povo que destruiu Jerusalém, né? O Império Romano na época. E aí o texto diz, ele fará um acordo com muitos por uma semana, um acordo de paz. Então perceba que é exatamente o evento que faz a transição. Hoje nós estamos ainda vivendo nesse constante estado de falta de paz na Terra Santa e para você ver isso, liga a televisão, vai para a internet, olha os jornais, você não está vendo ali agora, recentemente, agora, nesse momento, Israel está em guerra contra o Hamas, ali na faixa de Gaza? Então essa profecia está se cumprindo hoje, diante dos nossos olhos. Constante falta de paz em Israel, constante falta de paz com o povo judeu. Quando que vai começar a última semana de Daniel de fato? Quando surgir esse líder entre os gentios, esse príncipe do mesmo povo que destruiu Jerusalém, e ele fará um acordo de paz com judeus e seus inimigos, podem ser os gentios, os árabes, enfim, palestinos, pode dar o nome que você quiser, mas gentios, judeus e os seus inimigos. Ele conseguirá fazer um acordo de paz de 7 anos. E esse acordo será efetivamente respeitado dos dois lados. Aí sim começa a última semana de Daniel. Então eu poderia dizer de forma assim, bem sucinta, qual é o ponto central desse argumento, que no meu entendimento é irrefutável. Se a própria a profecia diz que entre o final da semana 69 para a semana 70 já teria que ter ocorrido esses 3 eventos, o Messias seria morto, Jerusalém, o templo seria destruído, o povo de Israel e a Terra Santa entraria num estado de constante falta de paz. E nós vemos que entre a morte de Cristo e a destruição de Jerusalém se passaram 37 anos, aí o preterista vai dizer assim, tudo isso está abarcado dentro da última semana de Daniel. Aí eu falo assim, legal, então a última semana, ou seja, os últimos 7 anos tem que ter pelo menos 40 anos, porque eles vão do início do ministério de Jesus até a destruição de Jerusalém. Faz algum sentido isso? Para não ter intervalo, a última semana tem que ter 40 anos. Né? Os últimos 7 tem que ter 40. Então, a única forma de explicar isso é com esse intervalo. E é simples entender isso, porque como a profecia ela é para Israel e Jerusalém, a igreja não entra nisso. A igreja é mistério de Deus não revelado no Antigo Testamento. E é por isso que, durante esse período em que esses 3 eventos de transição estão em andamento, Deus escolheu para ser a era da igreja. Que é o que eu falei agora há pouco lá atrás, fazendo a citação que Tiago faz ali do Concílio de Jerusalém em Atos 15. Deus, ele finalmente havia entendido que nessa atual era Deus deixou Israel de lado, se voltou para os gentios para levantar o povo para o seu nome. E quando esse propósito estiver concluído, aí sim ele vai novamente se voltar para Israel, dando início à última semana novamente. Né? E eu acho muito interessante os preteristas fazerem acusações desse tipo, porque a interpretação preterista das 70 semanas é a pior de todas, ela é péssima. Né? Eu cheguei até já alguns anos atrás, publiquei nas redes sociais, nós podemos destacar pelo menos 7 erros na interpretação preterista de 60 semanas. Primeiro, eles começam a contar na data errada. Né? A profecia diz, a partir da ordem para reconstruir Jerusalém e o templo. Eles pegam decretos anteriores ao de Artaxerxes que mandavam reconstruir só o templo, não falavam nada da cidade. E eles dizem, começa a contar aqui, começa a contar ali. Né? Aí outro erro, se a profecia é para teu povo, tua santa cidade, qual calendário devemos usar para contar, o judeu ou o romano? Lógico que é o judeu, mas o preterista conta pelo calendário romano.
Né? Tudo isso para forçosamente tentar encaixar o fim das 69 semanas ou no nascimento de Cristo ou no ministério, no início do ministério de Cristo, sendo que nenhum dos dois foi em Jerusalém, não casa no escopo da profecia. E aí, depois, quando eles tentam também colocar o início da última semana com o início do ministério de Jesus, eles são obrigados a forçosamente dizer que o ministério de Cristo durou exatamente 3 anos e meio, nem um dia a mais, nem um dia a menos, o que não está na Bíblia em lugar nenhum, e que depois da morte e ressurreição até o início da perseguição da igreja teria durado também mais exatamente 3 anos e meio. Né? Além de ficar sem explicação a questão das 70 semanas. Então, são vários erros que vão se acumulando, né? Depois, se você quiser, pesquise ali no meu Facebook, tem esse artigo ali, 7 erros da interpretação preterista das 70 semanas de Daniel. Vocês vão ver que, para tentar encaixar no sistema dele, eles têm que errar em pelo menos 7 questões diferentes numa profecia de 4 versículos. Já pensou, tem mais erro do que versículo. Em 4 versículos você tem que errar 7 vezes para conseguir encaixar no sistema deles. Então realmente não tem como. Não tem como. Bom, na mesa agora algumas perguntas. Essa é direcionada ao pastor Elias Soares. Nós vamos agora responder de forma mais rápida para que possamos atender o maior número de pessoas. 957 pessoas estão conosco ao vivo aqui no programa Fora da Caixa. Deus abençoe você que está aí assistindo, fazendo perguntas, compartilhando, isso é muito bom. Continue compartilhando para que outras pessoas possam também participar dessa mesa escatológica. Nem sempre dá para responder todas as perguntas, mas nós vamos aqui tentando nos desdobrar. Pastor Elias Soares, é possível provar que a tribulação perdura 7 anos? Se sim, quais os textos bíblicos? Meu Deus do céu, eu vou emendar aqui com essa explicação magnânima do nosso amigo pastor Gabriel de Oliveira Porto, que, diga-se de passagem, uma excelente explicação, né? Eu confesso que eu nunca tinha visto com tantos detalhes assim. Bom, nós estamos tratando da 70ª semana de Daniel, ou do tempo de angústia para Jacó, ou da grande tribulação propriamente dita, como descrita pelo Senhor Jesus em Mateus 24, versículo 21, e no caso aí, nós temos Daniel capítulo 12, versículo de número 1, tratando da 70ª semana de Daniel, como já foi explicado. Então nós vimos que há um intervalo. Que há esse intervalo, cumpriu-se a 69ª semana de Daniel, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e fica aberto esse intervalo para a entrada dos gentios, né? Veio o endurecimento sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Mas há uma semana para se cumprir. E aí os pós-tribulacionistas dizem, onde é que vocês encontraram essa 70ª semana? E eles querem que se cumpra logo. E como muito bem colocado pelo pastor Gabriel de Oliveira Porto, não tem como eles encaixarem também, porque se for encaixar, vai ficar faltando 37 anos, né? Uma semana que dura 37 anos. Tem um intervalo também. Tem que ter um intervalo. Tem que ter um intervalo também. Mas que tudo vem vindo na sequência. Aí quando chega na 69, para. E aí já estamos com 2000, não pode ter esse intervalo, tá? E pode ter um de 37? Qual a diferença? Tem de 37, tem 2000, mesma coisa. A 70ª semana de Daniel, como nós vemos no calendário profético, essas semanas não são semanas de dias, mas semanas de anos. E levando em consideração que o ano judaico, diferente do nosso, tinha 360 dias. Cada mês com 30 dias, portanto, 360 dias. Tomando como base, então, os 360 dias do calendário judaico, nós vamos examinar, além das várias passagens que tem no Antigo Testamento, nós vamos para Apocalipse, capítulo de número 11, versículos 2 e 3, onde João, o evangelista, estando ali na ilha de Patmos, ele tem essa revelação. E aqui diz o seguinte, vamos ler a partir do 1. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses.
Então a expressão 42 meses, 3 anos e meio, 1.260 dias, são termos intercambiáveis para se referir ao mesmo espaço de tempo. Tá? 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias. Levando em consideração que o ano tem 360 dias dentro da visão profética, 3 anos e meio vai dar justamente 1.260 dias ou 42 meses, correto? Então a cidade será pisada 3 anos e meio. Só que aqui, no versículo 3 diz, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Então veja que as 2 testemunhas estarão profetizando por 3 anos e meio. Nesta metade, que é a metade de 7 anos, né, eles são mortos. As 2 testemunhas são mortas e ficarão com seus corpos expostos por 3,5 dias. Né? Só que aí o que ocorre? A partir daí a grande tribulação propriamente dita, que a grande tribulação é todo esse espaço, mas a grande perseguição do anticristo, marca da besta, começa a partir da metade dessa grande tribulação. Tanto é verdade que as 2 testemunhas são mortas aqui. Só que olha que curiosamente, está escrito aqui no capítulo 13, versículos 5 a 7, o seguinte: e foi-lhe dada uma boca para proferir a quem? Ao anticristo. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, quando se diz continuar, é porque ele já vinha numa sequência de governo. Ele já vinha governando. E esse governo dele, a metade, ocorre com a morte das 2 testemunhas. E é-lhe dado mais 42 meses. Os primeiros 42 meses, ou 1.260 dias, profetizados pelas 2 testemunhas, com mais 42 meses que foi dado ao anticristo para continuar o seu governo, se unirmos as 2 etapas de 42 meses, fecha 7 anos. E acabou a história. Então, isso não foi tirado da cabeça de um pré-tribulacionista. Não, está aqui. É bíblico. É só 7 fazer a anos conta. da tribulação. Tem até outras passagens no capítulo 12 também, da mulher que é levada para o deserto, fica ali 1.260 dias. 3 anos e meio. 3 anos e meio. O próprio texto de Daniel 12 Também. tem um vislumbre. 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. 3 anos e meio, que é uma outra expressão, já no veterotestamentária, 1 tempo, tempos e metade de 1 tempo. Ou seja, 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias. Então nós temos 2 etapas de 1.260 dias, que quando somamos, 7 anos. Pastor Ivan, aproveitando que nós estamos falando também de Apocalipse 13, há uma pergunta. Nós não temos a expressão, o termo igreja, do capítulo de número 6 ao 18, é um período tribulacional do Apocalipse. Porém, no capítulo 13, verso 7, aparece a expressão santos. E de alguma forma, dizem que esses santos é a igreja. A pergunta é, quem são os santos? Aproveito e faço já uma segunda pergunta. Quem são os eleitos também de Mateus 24? Pois bem, vamos lá. Vamos começar então por Mateus 24, verso 31. Os eleitos de Mateus capítulo 24, verso 31, obviamente não são a igreja. Há um contexto em Mateus 24, onde nós vamos ver referência ao templo no verso 15, Judéia, o deserto, sábado. Então nós não temos como inserir a igreja naquele contexto. Obviamente, aqueles eleitos é uma referência a Isaías capítulo 27, versículo 11, 12. São os judeus espalhados pelo mundo durante o período tribulacional, que serão ajuntados por anjos após o segundo advento de Cristo, conforme Zacarias capítulo 14. Os judeus e todos os gentios sobreviventes da perseguição do anticristo estarão vivos, então, e nesta ocasião, especificamente, os judeus são os eleitos, ajuntados ali para a sua terra, para que então haja o julgamento das nações, conforme Mateus 25, verso 31. É importante nós observarmos que Mateus 24, verso 31,
Quem faz o ajuntamento, e ali nós temos um episunago, não é harpazo, ali não tem rapto, arrebatamento. Ali são anjos fazendo o serviço do ajuntamento desses judeus, conforme tantas profecias no Antigo Testamento predisse tanto o espalhamento como o ajuntamento deles no fim dos tempos, especificamente no fim da grande tribulação. Então, em Mateus capítulo 24, verso 31, enfaticamente ali é uma referência aos judeus sobreviventes da grande tribulação, dado ao contexto de Mateus 24, onde Cristo está retornando para estabelecer o reino prometido. Então, há esse ajuntamento para que estes então possam entrar no reino. Ali não tem rapto, não tem arrebatamento em hipótese alguma. Agora, em relação à segunda pergunta, Apocalipse capítulo 13, né? Nós temos aqui uma referência aos santos, né? Versículo 7 especificamente. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. É muito comum nós vermos os pós-tribulacionistas apressadamente inserindo a igreja aqui por conta da expressão santos. Nós devemos observar que no Evangelho de João e em suas 3 epístolas, João nunca usa essa expressão santos para se referir à igreja. Ao passo que antes do capítulo 6, especificamente até o capítulo 3, João vai usar por 19 vezes a expressão eclésia. Agora aqui nós temos os santos. Então quem é esses santos? De onde João tirou essa ideia desses santos aqui que estão perseguindo? Será que onde ocorre santos tem que ser necessariamente a igreja? É óbvio que não. João aqui também não está inventando nada, ele tem por base o texto de Daniel. Especificamente o capítulo de número 7. Olha o que nós temos no capítulo de número 7 de Daniel, versículo de número 21. E eu olhava e eis que esta ponta, que aqui é uma referência ao anticristo, fazia guerra contra os santos e os vencia. Olha que interessante, olha a semelhança que nós temos aqui com Apocalipse 13, versículo 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Quem são os santos de Daniel capítulo 7? É a igreja? Preste atenção, meus irmãos. Quando Daniel escreve seu livro, ele fala do povo, da cidade, aí nós temos também os santos. Será que Daniel tinha em mente a igreja composta por judeus e gentios? Será que o leitor, quando lia esse livro profético de Daniel no Antigo Testamento, quando o escriba, um mestre da lei, ia fazer ali alguma exposição, ele lia os santos pensando na igreja? É óbvio que não. Aliás, essa é uma hermenêutica um tanto deturpada, né? Fazer uma leitura anacrônica, colocando a igreja em um contexto que tem a ver especificamente com os judeus que estavam cativos. Então aqui há uma mensagem de esperança, de que um tempo viria aquele que é o rei prometido para estabelecer o reino. Antes desse tempo, esse povo passa por uma aflição, por uma perseguição, especificamente a perseguição da ponta pequena, que é uma referência ao anticristo, que é o que acontece a partir do capítulo 13 de Apocalipse. Então, quando João faz referência aos santos, ele tem em mente esse texto. E olha que interessante que nós temos aqui no versículo de número 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. 25 de Daniel 7. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora, olha que interessante o capítulo de número 12 de Apocalipse, especificamente o versículo 14, quando começa a descrever a mulher, que aqui no capítulo 12 não é um símbolo da igreja. A mulher, conforme a Gênesis capítulo 37, versículo de número 9, vai dizer que José teve um sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a ele. Então aquela mulher do capítulo 12 de Apocalipse não é uma referência à igreja. Haja vista que ela gera um filho varão que há de reger o mundo com cetro de ferro.
e dizer que a igreja gerou Cristo segundo a carne é um absurdo. Então, quando nós definimos quem é aquela mulher, que povo que ela representa, já fica fácil nós sabermos de quem o texto está dizendo. É óbvio que é uma referência específica a Israel, aos judeus, entendendo, obviamente, que a tribulação, a futura grande tribulação, não diz respeito especificamente aos judeus. A grande tribulação, o dia do Senhor, o dia da ira, a 70ª semana de Daniel, ela tem relações primárias, não exclusivas, com Israel. Deus tem um tratamento específico com Israel, mas Deus vai tratar com todo mundo, conforme Apocalipse 3, versículo 10, vai deixar claro. A tentação, a provação para provar todos e não somente Israel. Mas Deus começa com Israel. E aqui nós temos no versículo de número 14, quando essa mulher recebe então uma proteção, ou seja, uma parte dos judeus, após a perseguição do anticristo, vai receber uma proteção. E o verso 14 diz: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ora, de onde João está tirando essa linguagem? Tempos, um tempo e metade de um tempo. De Daniel. Sendo assim, quando João faz referência aos santos, ele tem em mente o livro profético de Daniel, que por sua vez foi escrito para os judeus, falando sobre o tempo do fim especificamente, não exclusivamente, obviamente, mas especificamente e primariamente para os judeus. Então nós podemos concluir seguramente que os santos aqui, de fato, é uma referência aos salvos do período tribulacional. Poderia falar mais, né? Porque tem gente que acha que só existe salvo dentro da igreja, né? Isso é outro absurdo, né? Nós vamos pegar lá Enoque era por aí vai, mas deixa isso aí para um outro assunto, né, pastor Juliano? Os santos aqui, obviamente, não é uma referência à igreja, é uma referência a Daniel, que escreve para os judeus. Pastor Gabriel Oliveira Porto, Apocalipse capítulo 20, versos de número 4. Final da tribulação. Aqueles que foram decapitados, degolados dentro do período tribulacional, haverá uma ressurreição, que no versículo de número 5 é chamada de a primeira ressurreição. Ora, se esta é a primeira ressurreição, como pode haver um arrebatamento antes do período tribulacional com uma ressurreição daqueles que morreram em Cristo, como está estabelecido em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17? Há uma única ressurreição? Como resolver essa questão aqui na mesa escatológica? Muito boa essa pergunta. E a explicação desse texto, da mesma forma que todas as outras, né, que isso já foi citado várias vezes aqui, está na própria Bíblia, em outros textos que falam de ressurreição. Aqui no caso, o melhor texto para nós entendermos essa lógica é 1 Coríntios 15. Onde o apóstolo Paulo vai dedicar um capítulo inteiro, mais de 50 versículos, a respeito de ressurreição. E aí ele fala ali, desde o início, a ideia de ressurreição, o conceito de ressurreição, como será o corpo da ressurreição, até que ele chega e diz assim, olha, preste atenção, ressuscitaremos sim, mas cada um na sua ordem. E aí ele fala, Cristo, as primícias e os que são dele em sua vinda. Então ali, o próprio apóstolo Paulo já mostra que a ressurreição de salvos tem mais de uma etapa. Na verdade, a primeira ressurreição ela já dura há 2000 anos. Porque quem deu início à primeira ressurreição? Cristo. O próprio Cristo, como um homem, quando ressuscitou com o corpo glorificado, e de forma imortal, indestrutível, no corpo, né? E que é o mesmo corpo, mesmo tipo de corpo que nós teremos na ressurreição também, ele deu início à primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição, ela começou com o próprio Cristo. E como nós podemos entender isso? A Bíblia, quando ela fala de primeira ressurreição e segunda ressurreição, ela não está falando de eventos específicos, mas ela está falando de tipos de ressurreição. Então, toda a ressurreição, que é a ressurreição de salvos, ressurreição para a vida eterna, a Bíblia vai chamar de primeira ressurreição. E depois toda a ressurreição, que é a ressurreição de perdidos, porque muita gente não se dá conta disso, mas os perdidos também irão ressuscitar.
Não só os salvos. Os perdidos também irão ressuscitar para comparecer perante o grande trono branco de Deus, serem julgados, condenados e lançados no lago de fogo, com um corpo. Com um corpo, porque houve ressurreição. Se foram ressuscitados, tem corpo. Né? E então, toda a ressurreição de salvos faz parte da primeira ressurreição. Ali o texto de Apocalipse 20, versos 4 a 6, ele está falando do momento em que se conclui a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição ela começa com Cristo, depois ela tem um seu ápice, posso dizer assim, no arrebatamento da igreja, onde todos os santos, os salvos da igreja, já falecidos no momento do arrebatamento, serão ressuscitados com corpos glorificados, e ela terá sua conclusão no final da tribulação, quando Jesus voltar, ressuscitando os santos do Antigo Testamento, todos os salvos do Antigo Testamento, mais os mártires que morreram durante a tribulação. É interessante que isso é mostrado no próprio livro de Apocalipse, porque se nós formos lá em Apocalipse 6, versos 9 a 11, diz assim: e quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos pelo testemunho de Cristo e da palavra que deram. E eles disseram a Jesus: ó Senhor, mestre, quanto tempo irá demorar para vingar o nosso sangue? E aí Jesus disse assim, eu estou parafraseando um pouquinho, mas Jesus disse, olha, se acalmem aí, que ainda vocês têm que esperar até se juntar com vocês todos os que ainda vão morrer durante a tribulação, a grande tribulação. E foram dadas vestes brancas a eles para simbolizar, olha, vocês estão salvos, se acalmem aí e aguardem. E aí depois nós vemos mais à frente, quando fala, viu uma grande multidão com vestes brancas e folhas de palmeiras, e perguntei, quem são estes? Né? E o anjo respondeu para João, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então ali já estava concluído, né? Todos os mártires que haveriam de morrer durante a tribulação já tinham morrido, então pôde haver essa ressurreição, que se dará exatamente depois da volta de Cristo no final da tribulação. Com os santos do Antigo Testamento, mais os mártires da tribulação. E aí, como nesse momento, todos os salvos que já estavam mortos aguardando a ressurreição, já terão ressuscitado. Porque, vamos pensar, tem todos os santos do Antigo Testamento, mais os da igreja, mais os que morrerem durante a tribulação. Né? O conjunto de salvos é esse, até o momento da volta de Jesus. Os da igreja ressuscitam no arrebatamento. Quando Jesus volta, ele ressuscita todos os do Antigo Testamento, mais os mártires da tribulação. Então eu posso dizer que o paraíso, vamos dizer assim, o lugar onde os salvos mortos aguardam a ressurreição, naquele momento ficou vazio. Não tem mais ninguém. E aí por isso que o texto diz, esta é a primeira ressurreição, ou seja, olha, se concluiu agora. E aí o texto completa, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelos 1000 anos. Então o final da primeira ressurreição precede o início do milênio, porque todos os salvos têm que ressuscitar antes do milênio começar para poderem experimentar o milênio já em forma ressurreta. E aí nós vemos que a segunda ressurreição, que é a dos perdidos, ocorre só depois do milênio. Né? Então, é importante não confundir. Primeira ressurreição e segunda ressurreição está falando de tipo. Uma é só de salvos, a outra é só de perdidos, e não de eventos isolados específicos. Vamos lá. O irmão Paulo César Santos, estamos com mais de 1000 pessoas ao vivo, para a glória de Deus. Uau. Na mesa escatológica. A pergunta eu vou deixar na mesa. O irmão Paulo César Santos, ele não disse a cidade, ele fez uma pergunta. Estou confuso. Se a igreja está nos céus e há salvos na tribulação, no caso os santos, existem mais de um grupo de salvos? Essa é a pergunta do irmão Paulo César Santos, que está nos acompanhando aqui no chat. É possível ter mais de um grupo de salvos? Como resolver essa questão? Quem se habilita? Eu creio que sim, é possível. A igreja é a igreja, é a esposa do Senhor Jesus Cristo. É como, por exemplo, o colégio apostólico. Os apóstolos do Cordeiro é um grupo seleto. O apóstolo Paulo
é um apóstolo e de uma envergadura muito grande. Ele chega a dizer que ele trabalhou muito mais do que todos os apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está sobre mim. Mas ele não pode ser comparado dentro do colégio apostólico. Apesar de ser apóstolo, não está dentro do colégio apostólico. O Senhor Jesus tinha um irmão que era apóstolo. Não obstante, não fazia parte do colégio apostólico. Ele tinha Judas, que era apóstolo, mas também não fazia parte do colégio apostólico. O fato de não fazer parte do colégio, de ser o grupo do Cordeiro, os apóstolos do Cordeiro, não depõe contra o fato deles serem apóstolos. Da mesma sorte, aqueles que não fazem parte da igreja que será arrebatada, o fato deles não estarem incluídos, porque é algo especial que o Senhor tem com essa igreja, como ele também tem um trato especial com Israel, a pessoa que é salva não vai deixar de ser salva. Então, é realmente um grupo de salvo, mas que não faz parte da igreja que foi arrebatada. É algo especial, é seletivo essa igreja. Agora, no período da grande tribulação, haverá salvos. Assim como antes também havia salvos. Os salvos do Antigo Testamento. Antes diluvianos, pós-diluvianos. Justamente, Enoque foi direto para o céu. Elias já está no céu. E aí, não como eram é que chamados de igreja. Justamente, como é que a gente faz com esse pessoal aí? Elias e Enoque, por exemplo. E como é que a gente faz com esses salvos patriarcas do Antigo Testamento, que são salvos? Então, isso aí não depõe contra o fato da igreja ser arrebatada. Alguém se habilita na mesa? Fechou? Só para fechar essa questão, Ok. nós temos aqui Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9, que diz: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Olha que interessante, né? Fazendo Todas as distinções de povos lá, né? De todas as nações e tribos e povos. Olha aí. Então, assim, para fechar, soterologicamente falando, é óbvio que Deus tem um único povo redimido, mas essa unidade do povo único é composta. A igreja, Israel é Israel. Nós temos os gentios antes da formação de Israel. Os ninivitas Exatamente. salvos. Jesus disse isso em Mateus 12:41. Eles se levantarão no juízo porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E nem por isso era igreja. Aliás, Apocalipse 21 fala de nações sobre a terra. Então, essa questão da distinção étnica, a identidade pessoal, não será retirada quando nós estivermos no céu. Deus vai preservar essas características. Agora, quando fazem essa pergunta, eles querem, na verdade, dizer que se há dois povos ou povos, existem várias formas de salvação. Não. O dispensacionalismo nunca ensinou várias formas de salvação. Uma forma de salvação pela obediência da lei no Antigo Testamento e uma pela graça, não. O dispensacionalismo sempre ensinou que há um único Salvador e um único meio de se apropriar dessa salvação, da parte de Deus a graça e da parte dos homens a fé. Desde Adão até o último salvo do período milenar, a salvação é sempre pela graça em Cristo Jesus. Então, soterologicamente falando, é um único povo. Entretanto, há suas distinções em que Deus tem programas escatológicos específicos. Por exemplo, para a igreja, para Israel, para essas nações, como nós vamos ver em Apocalipse 21, e assim por diante. Temos a pergunta do irmão Luiz, ele é de Portugal. A pergunta é: haverá segunda chance? A igreja sobe no arrebatamento. Os que não subiram com a igreja, estes terão uma segunda chance no período tribulacional? A pergunta está na mesa. Olha, em tese, vamos dizer que não é impossível de alguém que não cria antes do arrebatamento, mesmo tendo conhecido o evangelho, vir a crer durante a tribulação. Mas os textos bíblicos nos indicam que o foco de evangelismo de Deus durante o período tribulacional não é esse. O foco é o povo de Israel e aqueles que ainda não haviam ouvido o evangelho, né? Porque vamos pensar o seguinte: se a pessoa não se converte hoje, com toda essa facilidade, né, informação disponível de forma pública, aberta, pregação do evangelho massiva, pouca perseguição na maioria dos lugares, a pessoa não se converte? Será que no período tribulacional,
onde a pessoa literalmente terá que dar a vida por Cristo, ser perseguida pelo governo, pelo sistema, viver à margem da sociedade como um marginal, um criminoso, passar fome, frio, sede, falta de remédio, falta de roupa, viver fugindo e no final a grande maioria deles ser preso, torturado e por fim morto por decapitação, como a Bíblia nos diz, pelo testemunho de Cristo, eu pergunto, quem não creu do jeito que é hoje, será que no futuro irá crer diante disso? E eu vejo textos como 2 Tessalonicenses 2, quando vai falar do anticristo, diz assim que Deus, né, por sua permissão, sua vontade permissiva, permite que o anticristo exerça um poder sedutor para que todos aqueles que se recusaram de antemão a crer na verdade, creiam na mentira. Então, estes que ouviram o evangelho e rejeitaram, o anticristo exercerá um poder quase que hipnótico sobre eles para que eles o sigam. Mas por quê? Porque de antemão já tinham rejeitado a verdade. Né? Rejeitar implica em ter ouvido o evangelho e não crido, não aceitado. Né? Então, eu não digo que é impossível, mas será muito difícil. O grande alvo do período tribulacional são os judeus e os que ainda não ouviram o evangelho. O irmão Tiago de Minas Gerais, ele está fazendo uma pergunta, mas ela já foi respondida, tá bom, irmão Tiago? É sobre 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso 5. Depois a live está gravada, o irmão pode assistir depois. A segunda pergunta que foi feita é pelo próprio irmão Tiago. Se no juízo final, no tribunal do trono branco, ali os ímpios que ressuscitam, já estão condenados, qual a necessidade do livro da vida? Não sei se vocês entenderam. Qual a necessidade ali do livro da vida? Alguém se habilita? Bom, o que nos dá a entender no contexto, conforme Mateus capítulo 7, versículo 20 e 21, é que no dia do julgamento final, muitos vão se levantar dizendo, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, operamos maravilhas, eles vão querer justificar-se com obras perante Cristo. Então, os livros da vida deles vão se abrir, uma linguagem simbólica, obviamente, né? Retratando a vida deles naquele momento, para justificar a sua condenação, em primeiro lugar, por terem rejeitado a Cristo, e as suas obras vai dar o peso do castigo eterno. Considerando que esses vão alegar obras para que porventura possam ser justificados, é por isso que nós temos então a abertura ali do livro da vida. Vai ser um meio de Cristo realmente encerrar o julgamento com cada um deles, demonstrando que o nome deles não consta no livro da vida, por conta de que a segunda ressurreição, em Apocalipse 20, né, é muito claro que ali é uma ressurreição para a condenação. Então, o livro da vida não tem sentido alguém ser absolvido naquele momento, porque a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, já se encerrou. Então, nesse sentido, o livro da vida ele tem esse caráter, né, de confirmar que, de fato, o nome de nenhum deles ali está. Ainda que eles venham reivindicar que operaram sinais, né, e Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. O irmão Christian, ele está acompanhando da Bélgica. A pergunta do irmão Christian é essa. Existe alguma harmonia da última trombeta mencionada por Paulo em 1 Coríntios 15 com a última trombeta, a sétima trombeta de Apocalipse 11? Paulo está falando desta trombeta ou João em Apocalipse está mencionando uma trombeta que Paulo já havia mencionado em 1 Coríntios capítulo de número 15? Que última trombeta é essa que Paulo cita em 1 Coríntios? Essa é boa, hein? Está na mesa aí, está na mesa escatológica. Eu vim só para aprender. Nós vamos os três ficar falando, eu quero responder, eu quero. Então vamos fazer o seguinte, um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Se der, né, para responder talvez pouquinho, né? Talvez a minha explicação possa conflitar um pouquinho com a visão dos irmãos, mas isso é muito natural no meio teológico, às vezes a gente pensar diferente em alguns pontos de vista. Mas, né? pastor Elias, tem um ponto, se a sua posição não for a do pós-tribulacionista, não é. Que afirma que a última trombeta é a sétima, não tá tudo certo, não temos problema.
Bom, a última trombeta de Paulo, ela está conectada, a última trombeta citada por 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ela está conectada com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17. É a mesma trombeta, porque os eventos ocorrem simultaneamente. A ressurreição de mortos, a arrebatamento, a volta do Senhor Jesus Cristo e a transformação de vivos. Quando a gente olha para a última trombeta, ou a sétima trombeta, de Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 15, nós não temos ressurreição de mortos, não temos transformação de vivos, nós não temos arrebatamentos, nós não temos a volta do Senhor Jesus Cristo, nós temos apenas uma trombeta tocada por anjo. E é uma sequência de 7 trombetas. E a última trombeta é interessante, que ela não encerra o estágio da igreja, muito pelo contrário. A última trombeta, sim, a última trombeta é o último evento que encerra a participação da igreja aqui na terra e cumpre-se aquilo que eu não sei quem é que disse, que nós fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. É a reta final, é o estágio final, é o convite para retirada. Para retirada. Esse é o evento da última trombeta. E nós vamos estar com Cristo. Na última trombeta, ou a sétima trombeta do Apocalipse, é o contrário. Ela desencadeia uma sequência de 7 taças, que são as 7 taças do juízo de Deus contra o povo que está aqui na terra. Então é uma sequência de juízo e não o final de todas as coisas, como acontece na última trombeta do arrebatamento, da transformação dos mortos, ou melhor, da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos. Quando a gente lê também Gordon Fee, ele antes de partir dessa para outra vida, ele deixou uma obra muito interessante, que é um comentário de 1 aos Coríntios. E lá no capítulo 15, versículo 52, ele deixa para nós assim, um comentário bem interessante. Ele falou, a última trombeta não significa necessariamente a última de uma sequência, mas anunciando um último evento da igreja. E eu achei muito interessante. E com ele está também outros autores cujos nomes são até pós-tribulacionistas, que também vão na mesma caminhada de Gordon Fee. Agora, uma outra explicação que nós encontramos para essa última trombeta, que é diferente dessa trombeta de anjo, essa trombeta de anjos, ela não finaliza tudo. Existem outras trombetas ligadas a Israel, que é o final, que haverá uma trombeta, que não é essa trombeta de anjo, porque ela não anuncia o fim, porque ainda está dentro da grande tribulação. Mas a trombeta que será tocada também para o anúncio do final da batalha do Armagedon, da batalha de Israel. Quando nós vamos, por exemplo, para Mateus capítulo 24, versículos 29 a 32, a 31, haverá um toque de trombeta. E nesse toque de trombeta, o que ocorrerá? Não haverá arrebatamento, não haverá ressurreição de mortos e não haverá também transformação de vivos. O Senhor Jesus está voltando em glória com a igreja e ordenando que os anjos reúnam o seu povo, que é nesse caso ali o povo de Israel, porque haverá ali o epsinago. O epsinago é o verbo reunir. E esse epsinago que aparece em Mateus capítulo 24 é o mesmo que aparece também em Mateus capítulo 23, versículos 37 a 39. Olha o que o Senhor Jesus disse. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis reuni-los, epsinago, é o mesmo verbo. Eu quis reuni-los, como a galinha faz com seus pintainhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Desde agora a vossa casa ficará deserta, até que digais, Baruch haba beshem Adonai, bendito que venha em nome do Senhor. Então eles serão reunidos. A conexão desta passagem de Jesus, que é reverberada por Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é o epsinagogue, a nossa reunião, e que está descrita em Mateus capítulo 24, e que também está descrito em Isaías capítulo 27, versículos 12 e 13. Haverá uma grande trombeta,
se tocará uma grande trombeta. Essa trombeta é para o ajuntamento e para a reunião do povo, que está em conexão com Zacarias capítulo 12, versículos 8 a 10. Naquele dia, o Senhor virá e pelejará contra todas as nações que batalharem contra Israel. E haverá um grande pranto, haverá um derramamento do Espírito Santo, haverá uma grande conversão em Israel e haverá salvação em Israel. Haverá salvação no período da grande tribulação e culminará no final. A prova da grande salvação é Apocalipse 7, versículo 9. Quem são estes? Versículo 13, pergunta um dos 24 anciãos. E João diz, eu não sei, tu sabes. Ele falou, estes são os que vieram? Não. O verbo ali é erhomai e é erhomenoi. Estes são, porque ali é um particípio presente, estes são os que estão vindo da grande tribulação. É um verbo cuja ação ela não se finalizou, ela está em andamento. Alguém que está chegando, chegando e chegando. Não pode ser a igreja, porque o arrebatamento não acontece por etapas, acontece de uma só vez, mas ali essas pessoas estão chegando aos poucos. É a continuação do grupo do capítulo 6, versículos 9 a 11, que se consuma no capítulo 20, versículo de número 4. Agora essa trombeta, existe uma outra explicação greco-romana. Na antiga Roma, tocava-se uma trombeta para encerrar um grande evento. Quem já assistiu aquele filme Ben-Hur, que é protagonizado por Charlton Heston, ele está fazendo uma disputa de carruagem, de bigas, com um arqui-inimigo dos judeus daquela época, por conta de Ben-Hur, que era um aristocrata judeu, rejeitar a união, o que ele queria, né? Então, quando nós vemos, por exemplo, no final da corrida das bigas, é tocada a trombeta. Então, essa trombeta era tocada anunciando o final de uma grande corrida, de uma Olimpíada, eu não me lembro muito bem o nome que se diz naquela época, mas havia esses grandes jogos olímpicos, e é importante analisar que Paulo, na própria primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele como um homem que sintetizava na sua pessoa as três grandes culturas da época, a helênica, a judaica e a romana, ele tinha uma versatilidade muito grande, uma capacidade de assambarcar os princípios culturais, históricos, de usos, de costumes. E ele tanto cita questões ligadas à astronomia, à lavoura, ao exército. Ele continuamente, olha, se alguém não der um toque da buzina incerto, quem se preparar para a batalha? Ele vai fazer alusão a jogos, ele vai fazer a luta de boxe, a corrida, a todo tipo de Olimpíada. Então ele usava de todo o argumento possível para construir aquilo que nós chamamos de discurso apologético em favor da ressurreição. E ele, como um bom advogado do cristianismo, um apologista como ele era, ele vai usar várias argumentações, e uma dessas argumentações está fundamentada nessa cultura grega do toque da trombeta, anunciando um último evento. Encerrou o evento, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça já me é guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados e nós subiremos com ele para o encontro nos ares e depois para a casa do Pai. Aleluia. E talvez as pessoas que estão nos assistindo podem pensar assim, mas eu não tenho um domínio do grego tão grande assim, da cultura, para poder fazer um comentário tão exegético dessa forma assim e conseguir entender isso. Mas, irmãos, na verdade, tem formas muito mais simples de poder refutar essa ideia dessa vinculação das trombetas. Basta você pegar a datação das cartas do Apocalipse e Coríntios. Coríntios foi escrito ali por volta entre 55 a 60 no máximo, já Apocalipse na década de 90. Então existe um hiato aí de mais de 30 anos entre um livro e outro. E uma regra básica assim, de entendimento não se pode dar uma interpretação ao texto que era impossível de ser compreendida pelos leitores originais.
Aí será que faz algum sentido? Olha, eu vou. Vamos supor Paulo. Eu estou escrevendo isso aqui, viu, Coríntios? Mas ninguém vai entender nada do que eu estou escrevendo. Mas não se preocupem, daqui a mais de 30 anos, quando a maioria de vocês tiver morrido sem ter entendido, Deus vai levantar João lá na ilha de Patmos para escrever o complemento do que eu estou colocando aqui. E aí a geração que lê o livro de Apocalipse vai conseguir entender o que eu escrevi hoje. Né? Faz algum sentido isso? Dizer, olha, Coríntios, ninguém vai entender o que eu escrevi aqui? Né? Claro que não. Então, assim, não se pode vincular, se fosse o contrário, vamos supor, Apocalipse já tivesse sido escrito e já tivessem essa informação. Aí, ok. Mas se basear que a informação-chave para entender um texto de Paulo ainda seria escrita em outro livro de outro autor mais de 30 anos depois, não faz sentido nenhum. Então a própria datação já mata isso daí, né? Não tem muito segredo. Exatamente. Só para fechar, uma Ok, palavrinha vamos lá. aqui. É interessante esse argumento aí, usado pelo pastor Gabriel, porque Paulo ele escreve e você vê que ele sabe do que ele está falando e, obviamente, do jeito que ele deixa registrado, ele está transmitindo uma mensagem de uma última trombeta que era do conhecimento dos coríntios. Não tinha sentido ele trazer essa explicação se nem ele soubesse do que se tratava, estivesse ainda aguardando a revelação lá no ano 90 e tampouco a igreja compreendesse. Pois bem, mas eu quero citar aqui Apocalipse capítulo 11, né, versículo 15 ao 19. O pós-tribulacionista, ele imagina que essa sétima trombeta, sendo a última e associando ela com aquela de 1 Coríntios 15, será tocada no fim da tribulação. Quando, na verdade, aqui é o divisor do período tribulacional, né? E olha que interessante, eu não vou nem destacar aqui que, na verdade, as descrições aqui são as seguintes. No toque dessa trombeta, de fato, fala do segundo advento, fala do estabelecimento do reino. Então, ela é tocada na metade da tribulação, por assim dizer, e anuncia os eventos finais. E olha como encerra, no versículo de número 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Porque a sétima trombeta, ela na verdade vai dar continuidade às 7 taças, né? As 7 salvas da ira de Deus, os últimos juízos. Então ela não é tocada no fim da grande tribulação, esse é o ponto-chave. Depois da sétima trombeta, haverá ainda 7 ciclos de juízos por meio das taças, das salvas da ira de Deus. E é interessante essa expressão, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva, porque no capítulo 8, quando o 7º selo é aberto, nós vamos ver a mesma expressão, versículo 1 do capítulo 8, o 7º selo, e no versículo 5 diz, e o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, ou seja, o período da ira, o período do dia do Senhor, a grande tribulação continua. Haverá ainda mais juízos, que aqui é retratado por esses trovões, relâmpagos e terremotos, que são as 7 trombetas. E quando a 7ª trombeta é tocada, ela anuncia os eventos finais, mas finaliza falando a mesma coisa, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. O que é uma grande evidência, óbvio, de que ainda haverá um período extenso, por assim dizer, de juízo sobre a terra. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Meu Deus, agora que tá ficando bom. 2 horas de programa. Uau, voa o tempo. É mesmo. E para a glória de Deus, mais de 1.200 pessoas ao vivo conosco. Eita, Essa hora. Programa Fora da Caixa. É fora da Agradece, caixa é mesmo. Fora da Caixa. Nós vamos encerrando. Infelizmente, não dá para responder a todos. Sim. Os irmãos que vão participarem do sorteio, nós vamos fazer esse sorteio no Instagram. É necessário que você esteja seguindo o Instagram do pastor Elias, do pastor Ivan Santos, do pastor Gabriel Porto e tenha comentado aqui no vídeo do YouTube essa mesa escatológica, coloque seu comentário e, sem ser quinta-feira agora, na próxima quinta-feira nós vamos fazer o sorteio, um dia especial também de entrevistas e nós vamos procurar elaborar mais programas como este, Mesa Escatológica. Chegando ao fim, eu
eu peço que cada um deixe aí as redes sociais, contatos para seminários, já apresente livros. Opa, eu vou começar. Se o pastor Elias for apresentar todos os livros, Eu vou apresentar de o uma programa vez. vai acabar amanhã. Pastor Elias, deixe redes sociais, telefone para contato, seminário, conferência e livros. Como faz para adquirir esses livros? Olha aqui, são todos os livros, perguntas difíceis de responder, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, o dicionário com mais de 1.168 páginas e ainda o livro de poesias, todos de 1.035 por apenas 10 parcelinhas de 52. Todos esses livros. Todos, só esse é 360, leva tudo por 10 parcelas de 52. E como faz? E se pagar no Pix? 480, você não paga frete, não paga mais nada. Como faz? 0 operadora 11 9 4901 6633. 0 operadora 11 9 4901 6633. Esse telefone é tanto para adquirir o kit, como também para convites, se alguém quiser nos convidar. Vai falar com a Abigail, a minha filha, a menina mais linda do mundo e que se parece comigo, tá? Então tá tudo certo aí. Instagram? Instagram, PR Elias Soares Oficial, YouTube, PR Elias Soares Oficial. E o nosso telefone também, 0 operadora 11 9 3279 3001. Tem livro de escatologia aqui, ó. Perguntas escatológicas difíceis de responder. Leva tudo, vai, que é melhor. Glória a Deus. Pastor Ivan Santos, redes sociais, contatos para agendas, seminários, conferências. Redes sociais, @Ivan Santos Escatologia, Instagram, Facebook também, Ivan Santos Escatologia. E o contato para o WhatsApp, 15 99841 9983. Para pregações, seminários escatológicos e os mais diversos assuntos teológicos. Ivan, você traduziu algumas obras relevantes Sim. da escatologia bíblica pela editora Carisma. Exatamente. Essas obras acha na editora? Isso, vai encontrar pelo site da editora Carisma, acredito que na Amazon também, né? A obra de Reinhard Schauers, Maranata, a palavra final sobre o arrebatamento. A história da redenção e também aliancismo versus aliancismo. E estão saindo mais obras, viu? Glória a Deus. Está ficando pequeno para o pós-tribulacionismo. Pastor Gabriel Oliveira Porto, livros, contato, redes sociais, fique à vontade na mesa. Amém. Então, pessoal, eu sou autor dessa coleção de teologia, coleção Teologia Fácil, formada por 4 volumes. O Entenda a Trindade, onde eu falo sobre Pai, Filho, Espírito Santo e doutrina da Trindade. Homem, Pecado e Salvação, onde eu falo sobre o ser humano, doutrina sobre o pecado e doutrina da salvação. Manual Prático de Escatologia, onde eu falo sobre profecias e fim dos tempos. E Anjos, Demônios e Igreja, onde eu falo sobre tanto os anjos quanto os anjos maus, ou também chamados demônios, e a doutrina da igreja. Esses são os 4 volumes da coleção Teologia Fácil. Você pode entrar em contato diretamente comigo para adquirir essa coleção. Eu envio por correio para todo o Brasil. E aí você pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 São Paulo 98697 5043. 11 São Paulo, 98697 5043. As minhas redes sociais, eu tenho perfil no Facebook, é só jogar lá Gabriel de Oliveira Porto, você vai me encontrar. E o meu canal no YouTube também, pr.Gabriel de Oliveira Porto. Lá você terá vídeos de pregações, aulas, palestras, devocionais, participação em programas de televisão. Já tenho por volta aí de uns 150 vídeos para vocês poderem crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Glória a Deus. O programa Fora da Caixa, Mesa Escatológica, neste feriado especial, está chegando ao fim, mas você pode adquirir livros e cursos na descrição deste vídeo. Acessa lá e você terá acesso a cursos e também outros livros escatológicos. Agradeço a todos que estiveram conosco participando deste programa muito edificante. Foi um tempo de crescimento. Aos convidados, que Deus os abençoe. Chegando ao fim, fiquem na paz e, pela glória de Deus, continuaremos servindo a Jesus Cristo e edificando vidas através do programa Fora da Caixa. Deus abençoe.